galera, tudo bem com vocês? Professora Priscila Castro aqui na área, seja bem-vindo aqui no meu canal. E no vídeo de hoje nós vamos resolver uma questão da provinha do Colégio Militar de Recife. Essa provinha é uma provinha antiga, eu não me lembro bem qual é o ano, vou verificar e vou colocar aqui embaixo na descrição para vocês, tá? Porém, apesar de ser uma prova antiga, essa questão é muito boa e pode muito bem aparecer nas provas atuais, viu? Foi uma sugestão de um seguidor e ela vai entrar aqui para te ajudar nessa caminhada. Então, vamos que vamos, porque questão de fração a gente precisa estar dominando para as provinhas dos colégios militares do Exército, tá certo? Então, vamos que vamos, galera. Olha só. O senhor Romeu presenteou seus 4 filhos, Arnaldo, Bernardo, Cernaldo e Dernaldo, com certo número de chocolates. Disse que a divisão deveria ser feita em partes iguais e que apenas no dia seguinte eles poderiam comer os chocolates. Arnaldo acordou logo cedo e comeu a parte que lhe cabia. Bernardo não percebeu que Arnaldo já havia pegado sua parte e, por isso, pegou a quarta parte do que lá estava. Cernaldo e Dernaldo acordaram no mesmo momento e perceberam que os outros 2 irmãos já tinham pegado suas partes. Sendo assim, cada um pegou metade dos chocolates ainda presentes. Sabendo que Arnaldo comeu 4 chocolates a mais que Bernardo, com quantos chocolates o senhor Romeu presenteou seus 4 filhos? Olha só, galerinha, nas questões de fração, a gente tenta enxergar uma conexão, né, com a fração e uma certa quantidade, né? A gente tem 2 grandes tipos aí de problemas. Um que envolve fração de uma quantia, quando a gente tem o todo e quer a parte, tá? E quando a gente tem a parte, que seria ali a ideia do bizu do é, quem já viu alguns vídeos meus já deve conhecer o bizu do é, né? Que é quando a gente tem a parte e a gente quer o todo. A pergunta desse enunciado é: com quantos chocolates o senhor Romeu presenteou seus 4 filhos? Ou seja, ele quer o total de chocolates, beleza? Então, a gente está aqui possivelmente, né, num enunciado que vai trabalhar aí com o bizu do é, ou seja, eu tenho uma parte e quero o todo, belezinha? Agora vamos lá entender o que ele está contando aqui pra gente. Ele falou pra gente que ele tem 4 filhos, né? É o Arnaldo, que eu vou chamar de A, o Bernardo, que eu vou chamar de B, o Cernaldo e o Dernaldo. Mas perceba que aqui embaixo, ó, ele falou assim: sendo assim, cada um pegou metade de chocolates ainda presentes, sabendo que Arnaldo comeu 4 chocolates a mais que Bernardo. Essa é a única quantidade de chocolates que a gente tem no enunciado, concorda comigo? A gente sabe que esse cara aqui comeu 4 a mais que B. Tudo bem? Que Bernardo, né? Arnaldo comeu 4 chocolates a mais que Bernardo. Então, a diferença entre esses dois é 4, né? A diferença aqui vai ser 4. Vou até fazer a setinha ao contrário, ó. Se eu fizer A menos B, eu encontro uma diferença de 4. Tudo bem? Vou até colocar assim. Por quê? Porque A comeu 4 chocolates a mais que B. Arnaldo comeu 4 chocolates a mais que Bernardo. Então, a diferença, né, entre as quantidades que Arnaldo comeu e que Bernardo comeu é de 4 chocolates. Todo mundo concorda comigo? Todo mundo concorda, né? Belezinha. Então, só deixei ali para anotar isso. Por que eu fiz essa observação aqui, galera? Porque a gente precisa encontrar uma fração que corresponda a essa quantidade, que é a única quantidade de chocolate que a gente tem ali. Se a gente encontrar a fração que corresponde a essa quantidade, a gente consegue encontrar o nosso todo, porque aí a gente vai sair da parte para chegar ao todo. Então, vamos lá. Vamos entender aonde está essa informação, né? Quando ele fala de Arnaldo, vamos ver aqui. Arnaldo está aqui, ó. Arnaldo acordou logo cedo e comeu a parte que lhe cabia. Quanto que lhe cabia? Galera, o pai falou para eles comerem em partes iguais. E eram 4 irmãos. Ou seja, era para pegar o total de chocolates
e dividir por 4. Sendo assim, cada irmão ia comer uma parte de 4. Concorda comigo? Então, para cada irmão, deveria ser 1/4 do chocolate. Então, o Arnaldo comeu 1/4 do total. Porque ele foi o primeiro a acordar, foi lá e comeu a parte que lhe cabia certinho, 1/4 do todo. Bernardo, quando acordou, meio sonolento, né? Não percebeu que o Arnaldo já havia pegado a sua parte. E por isso, ele também pegou a 4ª parte do que lá estava. Ou seja, esse bonito aqui também comeu 1/4. Mas esse 1/4 aqui foi do total de chocolates que o pai deu? Não, né, galera? Foi do que restou depois do que o Arnaldo pegou. Concordam comigo? Então, o Arnaldo foi lá, pegou uma quantidade de chocolate, que foi 1/4 do total. Quanto que restou? A gente sabe, ou deveria saber, que tem 3 palavrinhas-chave. Restou, sobrou e faltou. Tudo que engloba essa ideia aí traz pra gente a certeza de que a gente precisa trabalhar com a fração complementar. O que é isso, professora? É quanto falta para essa fração aqui se tornar o todo, né? E aí, gente, a gente tem algumas formas de achar a fração complementar, mas a que eu acho mais fácil e mais rápido para você levar para a prova é você pensar assim, ó, 4 menos 1, eu pego de baixo menos o de cima, 4 menos 1, 3, achei o numerador, e repito o denominador, tá? Se eu comi 1/4, significa que restou 3/4, certo? 3/4 do total. Lembrando, gente, que o numerador é a quantidade de partes que você está tomando e o denominador é o total de partes que você tem. Então, o que está sendo dito aqui é o seguinte, que se você tivesse uma barra de chocolate e dividisse essa barra em 4 partes iguais, o Arnaldo teria comido essa partezinha aqui, que é equivalente a uma parte de 4 no total. Ó, ele comeu uma parte e no total ele tinha 4. E quanto que restou? Restou 3 partes de 4 no total. Essas frações, quando juntas, temos ali a barra toda. É por isso que elas são ditas, né, frações complementares, pois juntas elas se transformam em um inteiro, belezinha? Então, galera, a gente não pode ficar pensando em desenhar na hora da prova, tá? Aqui era pequenininho, deu para desenhar, mas às vezes em frações muito grandes. Então, é importante vocês conhecerem outros métodos, né? E um dos que eu mais gosto é esse daqui, tá? Então, ó, de novo, o de baixo menos o de cima, 4 menos 1, 3, vai dar o meu numerador, e o 4 a gente só repete, o denominador é o mesmo. Belezinha? Então, tá bom. Então, a nossa história tá assim. Arnaldo acordou e foi lá e comeu 1/4 do total. Quando ele come 1/4 do total, resta para os outros irmãos 3/4 do total. Só que aí Bernardo, esses nomes, né, gente? Bernardo acordou, sonolento, não percebeu que Arnaldo já havia pegado e então ele pegou, né, a 4ª parte do que lá estava, ou seja, a 4ª parte do que restou. Então, o Bernardo comeu 1/4 de 3/4 do total. Porque ele comeu 1/4 disso aqui, ó. Ele comeu 1/4 do que restou, ok? Então, qual foi a fração do total que o Bernardo comeu? Vamos lá, deixa eu apagar aqui para a gente ter espaço, ó. Galera, esse D aqui, o dadedor na matemática, eles são uma multiplicação, eles trazem para a gente uma multiplicação e a gente precisa saber disso, certo? Então, aqui, basta eu trocar o D pelo vezes, vai ficar assim, ó, 1/4 vezes 3/4 do total. 1 vezes 3, 3, 4 vezes 4, 16. Então, o Bernardo comeu 3/16 do total, ok? Belezinha. Bom, aí, olha a grande sacada aqui, galera. A grande sacada é que, deixa eu mudar a cor aqui da nossa canetinha. Ó, a grande sacada é que
A gente sabe que a diferença, né, do que o Arnaldo comeu para o que o Bernardo comeu é de 4 chocolates. Lembra disso lá do começo da questão que eu chamei atenção para isso? E a gente sabe que Arnaldo comeu 1/4 e Bernardo comeu 3/16 do total. Então, um comeu 1/4 do total e o outro comeu 3/16 do total. Em fração, qual é a diferença do que eles comeram, tá? Então, eu vou fazer assim, ó, A menos B. Quanto que Arnaldo comeu? Arnaldo comeu 1/4 do total. E Bernardo? Bernardo comeu 3/16 do total. Eu posso subtrair, porque agora as minhas duas frações estão em cima do mesmo todo, né? A gente só adiciona e subtrai frações que estão em cima do mesmo todo, tá, galerinha? Aqui não poderia utilizar aquele 1/4, porque aquele 1/4 está em cima do que restou. Nunca se esqueçam disso, tá? Aí, legal, vamos fazer essa subtração aqui, ó. O MMC entre 4 e 16 é 16. O MMC é o nosso denominador. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então, 16 dividido por 4 vai dar 4. E 4 vezes 1, 4. 16 dividido por 16 vai dar 1. E 1 vezes 3, 3. 4 menos 3, 1. Repete o denominador. Então, a diferença entre o que o Arnaldo e o Bernardo comeu em fração é de 1/16 do total. E a gente sabe que essa diferença em quantidade de chocolates é de 4 chocolates. Olha aí, agora eu descobri uma fração que corresponde àquela quantidade. Eu posso dizer, então, que 4 é 1/16 do total de chocolates que o pai deu. E aí, aqui entra o bizu do é. Eu vou fazer primeiro pelo bizu do é e depois eu explico pelo pensamento de fração, para vocês terem aí as duas possibilidades, tá? Usando o bizu do é, galera, diz o seguinte pra gente. Se eu sei que uma quantidade é igual a uma fração, eu repito essa quantidade e multiplico pelo inverso da fração. Então, eu tenho que inverter a fração, ó. O de baixo sobe, o de cima desce, fica 16 sobre 1. A gente sabe também que denominador 1 não precisa colocar. Então, a nossa questão se resolve fazendo 4 vezes 16, que vai dar 64 chocolates. Ok? Essa é a nossa resposta. Letra C de certo. Belezinha. Mas, prof, não conheço o bizu do é ou não confio nesses bizus. Como que eu faria? Você tem que estudar a ideia de fração. O que a fração 1/16 está dizendo para a gente? Está dizendo que uma parte de 16 partes no total, que uma parte das 16 partes que ele tem no total equivale, corresponde, é igual a 4 chocolates. Como você quer o todo, você quer as 16 partes, né? Aqui você só tem uma parte. Então, você quer as 16 partes, o 16 sobre 16, né? 1 para se tornar 16, a gente multiplicou por 16. Então, 16/16 aqui, as 16 partes, vai ser a quantidade de uma parte multiplicada por 16, que vai dar igual a 64, como a gente já imaginava, tá certo? Então, você pode entender também a fração. Aqui ficou fácil, porque ele já estava te dando uma parte, né? Então, se eu tenho uma parte, basta multiplicar pelo total de partes que o meu todo foi dividido, ou seja, pelo denominador, tá certo? Beleza, galera? Então, letra C de certo. Espero que você tenha entendido, que você tenha gostado dessa explicação. Se conhece alguém que está nessa jornada também, já compartilha para ele aprender a fração aqui no canal da Prof. Pri. Vou preparar aqui uma playlist só com problemas de fração que eu já trabalhei aqui no canal, para você chegar na prova fera nisso, pois é um conteúdo que cai todo ano em todas as provas, né, gente? Então, a gente tem que chegar lá sabendo.
Quer continuar estudando comigo? Venha para o Missão Colégio Militar. Estou com um curso 100% online na Hotmart, com preço super acessível, um curso que tem foco na prática de questões. Já são mais de 1000 questões resolvidas passo a passo. E olha só, não é só matemática não, hein, meu povo? É matemática, português e redação. Tudo isso por um precinho só. Então eu vou deixar o link também aqui na descrição e tô te aguardando lá no Missão Colégio Militar. Vamos juntos pegar essa vaga. Vamos que vamos? Beijo no coração, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!